رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Em primeiro lugar, louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, nosso Criador, sustentador e mantenedor, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que é vigilante, presencia todas as nossas ações, muitas das quais transgressões, pecados, mas este Allah subhanahu wa ta'ala que é tolerante e perdoador. Enviamos paz e bênçãos para a melhor criatura que pisou a face da terra, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, este homem que viveu o verdadeiro sentido de perdão e tolerância. Meus queridos e estimados irmãos, para o dia de hoje, a nossa proposta de palestra é falarmos em torno daquilo que eu chamei de a lógica por detrás do perdão. A lógica por detrás do perdão. Por que falar da lógica por detrás do perdão? Porque o perdão é uma coisa muito, mas muito sensível. Porque está ligado diretamente a alguma transgressão, alguma coisa má que, número um, nós fizemos e muitas das vezes não reconhecemos também. Por quê? Porque depois temos a questão do orgulho, temos a questão do erro. É difícil reconhecer que cometemos erros. Dois, porque também está ligado às outras pessoas que fizeram mal para nós. E é difícil encarar uma traição da parte de alguém. É difícil encarar uma agressão por parte de alguém e você ter a capacidade de perdoar. É muito difícil. O perdão não é algo óbvio como possamos imaginar. E a situação que nós vivemos é a prova disso. Porque até podemos falar de forma teórica, mas o implementar deste perdão é difícil. É por isso que nós temos que conseguir pegar neste tema e desconstruir qual é a lógica. Por exemplo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou a respeito de um homem que havia tirado a vida de 99 pessoas. Ele foi tirando a vida de pessoas, tirando a vida, cometeu homicídio, 99 pessoas. Quando ele chega naquele momento da vida dele, ele reflete em tudo aquilo que ele fez na vida. E ele não imaginava a dimensão do perdão de Allah. Ele sozinho não conseguia chegar na certeza de que o meu Criador pode me perdoar. O que é que ele fez? Ele saiu e foi ter com alguém que ele acreditava ser uma pessoa ideal. Então ele foi ter com alguém supostamente cristão, com um líder cristão. E ele foi sentar-se com ele e perguntou: será que eu tenho um perdão? Aquele homem ficou assustado. 99 homicídios. Ele diz: não há maneira, meu irmão, não tem saída para si. Aquele homem ficou enfurecido e matou mais aquele homem. Ficaram 100 pessoas. Mas ele voltou a refletir na abundância da misericórdia e perdão do Criador. Ele não conhecia. Não era tão óbvio assim para a vida dele. Então ele foi encontrar um outro homem sábio. Quando ele sentou-se com aquele homem sábio, ele diz: meu irmão,
Não há nada, não há pecado nenhum que possa superar a misericórdia e o perdão de Allah. Aquilo entrou uma esperança no coração daquela pessoa. E aquele homem disse: se você está disposto a mudar de vida, eu te recomendo que saias dessa zona. Porque essa zona tem sido motivo de você cometer tantos males. Vai até uma outra zona que ele indicou. E aquele homem começou sua viagem até que chegou no meio do caminho. E no meio do caminho ele vai perder a vida. E Allah subhanahu wa ta'ala envia 2 grupos de anjos. Ali tinham anjos do castigo, porque sabiam que aquele homem merecia ser castigado. Mas também vieram os anjos da misericórdia. E eles começaram a disputar para cada um apossar-se daquele corpo. Cada um queria tomar posse daquele indivíduo, daquela alma. Allah subhanahu wa ta'ala enviou um árbitro, um juiz, na condição de anjo. Enviou um outro anjo só para arbitrar aquele caso. Quando aquele anjo se faz presente, ele deixou bem claro que as orientações do nosso Criador são as seguintes: nós vamos medir a distância de onde esta pessoa vinha para onde ele ia. Então, se ele estiver próximo de onde ele está a sair, levam vocês, os anjos do castigo, levem ele. Mas se ele estiver próximo da zona que ele estava a ir e viver uma nova vida, então vocês, anjos da misericórdia, levam ele. Então, de facto, se fez essa medição e notaram que ele estava um palmo só próximo da zona em que ele estava a ir. Assim, este homem foi levado como um homem bom e foi perdoado, e Allah subhanahu wa ta'ala estendeu a sua misericórdia para aquele homem. Este é o primeiro cenário. E quando você olha para um cenário de tanta bondade da parte de Allah, você começa a se perguntar: será que os meus pecados são maiores que deste homem que tirou a vida de 100 pessoas? Claro que não. Não há aqui ninguém que cometeu tantos pecados quanto este homem. Este é o primeiro passo. Então nós começamos a compreender que o nosso Senhor, Ele é perdoador em abundância e Ele é misericordioso. Número 2, nós vemos esta misericórdia nos servos de Allah também. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viveu em Meca toda a sua vida. Recebeu a profecia aos 40 anos de idade. Um homem bom. Olhem só, no momento que ele vai anunciar a sua profecia, ele faz uma pergunta muito sábia para aquele povo: se eu vos dissesse que aqui atrás de mim há um exército pronto para vos atacar, o que é que vocês diriam? Eles disseram: claro, nós acreditaríamos em sim. Nós nunca experimentamos uma mentira da sua parte. Nunca. Como não acreditar? Então ele trouxe a sua mensagem, que na verdade eu trago uma mensagem maior que esta questão de ter um exército para vos atacar. É um inferno que está à espreita, porque as nossas ações não são dignas. Mas vocês, se voltarem para lá, Ele deixou esse todo o caminho aberto. Aquele povo, a partir daquele momento, em vez de entrar na onda do Islã, na onda de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que é que eles fizeram? Ali começa uma grande guerra contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquele homem que era chamado de As-Sadiq, Al-Amin, o veraz, o fiel, começa a receber perseguição de todos os lados. As perseguições intensificam até chegar no ano 10, que é chamado de Amul Huzni, aquele ano da tristeza, em que ele vai perder apoio do seu tio Abu Talib, ele perde apoio da sua esposa Khadija. Ele perde apoio dessas duas personalidades e a perseguição é tanta. Ele sofre tanto, ao ponto de sair para Taif, que era uma outra localidade dentro da Arábia Saudita. E lá ele vai transmitir essa mensagem de perdão e misericórdia para as pessoas. Mas como é que as pessoas respondem? Com muita violência. E essa violência era generalizada. Afetava tanto ao nosso Nabi, alayhi salatu wassalam, mas também afetava os seus companheiros. Tanto que houveram 2 emigrações, 2 saídas de Meca para a Abissínia, Etiópia. Saíram fugindo, saiu outro grupo fugindo. Era tanto. Nós ouvimos falar de pessoas como Bilal, radiyallahu anhu, que sofreram tanto.
nós ouvimos falar de homens e mulheres, a primeira mártir, que morreu pela causa de Islã, foi tanto, mas tanto sofrimento. E o profeta, depois dos 13 anos, em Meca, vai sair, vai para Medina. E em Medina começa outro período de intensas guerras. Temos o Ghazwatul Badr, aquela guerra de Badr, de Uhud, e tantas outras batalhas contra um homem que não fez mal a ninguém. E quando chega no ano deles irem conquistar Meca, outros companheiros ali estavam vivos e ativos a dizer que hoje é um dia de vingança. E o profeta Muhammad ﷺ dizia: não, hoje é dia de misericórdia. Hoje é dia de misericórdia. E ele voltava a citar aquele versículo que Yusuf ﷺ citou quando recebeu os seus irmãos. E nós já conhecemos a história de Yusuf ﷺ. Mesma história, um jovem rapaz que cresceu com seu querido pai, carinhoso, que tinha ali sempre com ele. Ele é pegue e vendido como escravo depois de ser lançado no poço e tudo. E ele vai parar no Egito vendido a escravo. Ele chega no Egito e ele vai crescendo. Aquela mesma senhora que era suposto ser a mãe dele, a Zuleika, vai lhe seduzir e ele vai fugir. Na sua inocência, ele é preso. Muitos e muitos anos. Chega uma altura que o copeiro do rei também entra ali. Ele diz para o copeiro: copeiro, quando tu saíres, peço que tu me recordes lá no seu rei. Ele também vai se esquecer, o copeiro. E Yusuf vai permanecer ali anos e anos. Depois dele sair, vêm os irmãos. Ele se segura. Era tanta lembrança dos irmãos que haviam lhe feito tanto mal. Agora os irmãos estão ali, estão a querer alguma comida. E ele entrega a comida. Os irmãos vêm pela primeira vez, ele entrega a comida. Vem pela segunda vez, ele entrega comida. Vem pela terceira vez que eles já nem tinham dinheiro para pagar. Nesse momento, Yusuf cai em prantos. Ele chora. Eles disseram: você é o Yusuf? Ele diz: Ana Yusuf, wa hadha akhi. E este aqui é o meu irmão, o Benjamim no caso. E aqueles irmãos ficaram apreensivos, que hoje estamos mal. Quais foram as palavras de Yusuf? Ele diz para os irmãos: La tathriba alaykum al-yawm. Ele diz para os irmãos: hoje não haverá nem sequer crítica e censura sobre vocês. Yaghfirullahu lakum. Allah vai vos perdoar. E ele abraça os irmãos, choram juntos. E ele pergunta sobre o pai. Não, o pai está doente, perdeu visão. Ele diz: levem essa roupa, lancem na cara do pai, ele vai voltar a enxergar. E levam tudo isso, vão para a família e tragam toda a família para viver aqui no Egito. Essa mensagem penetrou de tal maneira no coração do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando ele entrava em Meca, na conquista de Meca, o profeta vinha com 120 mil companheiros. Era uma força esmagadora. Não existia pessoas em Meca capazes de segurar aquela dimensão humana. Se os muçulmanos já bateram nos cáfires, só com 300 contra 1000, numa situação que os muçulmanos estavam enfraquecidos em meios e recursos, imagina agora que os muçulmanos estão fortes, saudáveis e em número também são muitos. É uma situação de vingança. Mas o profeta entra com humildade a repetir esse versículo: La tathriba alaykum al-yawm. Hoje não haverá censura nem crítica. Yaghfirullahu lakum. Allah irá perdoar este povo. E o profeta entra em Meca e as pessoas estão apreensivas. Uma das pessoas, a Hind, uma senhora que havia participado de uma batalha e mastigado o coração do seu próprio tio Hamza, que era um querido do profeta. Essa senhora também está naquela situação. E este profeta, alayhi salatu wassalam, perdoa todos. As pessoas não acreditam. Como é que é possível isso? O que é isso? É possível isso estar a acontecer num momento que a gente espera que, na verdade, hoje é o meu dia final. Ele abre portas para todo mundo.
para Abu Sufyan. Abu Sufyan, vocês sabem, naquela batalha de Badr, o autor foi o Abu Sufyan. Ele que estava como comandante lá. Ele que fazia todas as estratégias por parte dos descrentes. E o profeta, a entrar em Meca, ele diz: todos aqueles que estiverem em Meca estão a salvo. Todos aqueles que forem para a casa de Abu Sufyan também estão a salvo hoje. Abu Sufyan, olha como é possível isso. Este Abu Sufyan, mais tarde também fica muçulmano. Como resistir a tanta misericórdia? É por isso a nossa palestra é a lógica por trás do perdão. Existe alguma lógica por trás do perdão, prezados irmãos? Eu faria a pergunta que Allah subhanahu wa ta'ala fez. Se nós conseguirmos só compreender esta pergunta e darmos a resposta certa, então a nossa palestra já fez sentido. Allah subhanahu wa ta'ala no Coran, ele fez uma pergunta para nós. Ele diz: Alá tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim, cuja tradução é: vocês não gostariam que Allah subhanahu wa ta'ala vos perdoasse, uma vez que ele é perdoador e misericordioso? Qual é a nossa resposta, irmãos? Gostaríamos de ter esse perdão e misericórdia de Allah, sim ou não? Prontos. Essa seria a maior lógica para nós compreender o significado de perdão. Compreendendo isso, você vai se tornar uma pessoa também disposta a fazer alguns sacrifícios para viver esse perdão. E Allah subhanahu wa ta'ala atrás, neste versículo que está no Surah An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala atrás diz o quê? وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Antes, Allah subhanahu wa ta'ala deixou uma condicionante. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Criem hábito de perdoar e de esquecer as mágoas. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Criem este hábito de perdoar e de esquecer o que passou. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Vocês não gostavam que Allah também vos perdoasse? Wallahu ghafurur rahim. Uma vez que Allah subhanahu wa ta'ala é que é o verdadeiro perdoador e o misericordioso. Aqui está. Prezados irmãos, de acordo com a neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro, o comportamento do cérebro, os neurônios, eles identificam uma área no cérebro chamada amígdala. Esta área do cérebro, chamada amígdala, é uma área responsável por preservar a pessoa de alguns eventos traumáticos. Aquelas coisas que aconteceram conosco e nos deixaram muito magoados e deixaram um rancor. Duas coisas em particular se instalam nessa parte do cérebro: medo e rancor. Quando uma criança é abandonada pelo seu pai, ainda na infância, ele guarda alguma coisa na amígdala. E esta coisa guardada neste sítio cerebral começa a aumentar os níveis de estresse. Aumenta os níveis de estresse, aumenta os níveis de ansiedade, de insônia e até problemas cardiovasculares. Se nós não compreender o significado, a lógica do perdão, no momento que aquilo aconteceu, uma esposa traiu o marido traiu a esposa, alguém foi muito violento conosco, usou palavras muito duras conosco, um pai que abandonou seu filho, uma mulher que sofreu algum abuso de parte de algum familiar seu, aquilo são eventos muito pesados para nós. Mas se nós não compreender o significado e a lógica do perdão, quem é que vai sofrer após aquele evento? A pessoa que mais sofre após aquele evento é a vítima. É a pessoa que sofreu aquele incidente. A maior parte dos problemas sociais que vivemos hoje tem a ver com paternidade, por exemplo. A maior parte dos problemas sociais estão ligados com papá, com pais que abandonaram seus filhos na infância. Ou abandonaram, ou não estiveram presentes, ou estiveram presentes, mas ausentes.
Ou seja, não foram pais que fizeram parte do crescimento intelectual, não trouxeram visão, não trouxeram carinho para os filhos. Isso é desastroso para a vida de algumas crianças. E por causa disso, hoje, muitos adultos carregam traumas. E aí a pergunta que se coloca é, qual é a solução? Allah já disse, waliyafu, waliyasfahu. É preciso perdoar e esquecer o que passou. E a pessoa diz, não é fácil. Sim, eu também concordo, não é fácil. Duas coisas que não são fáceis de superar no cérebro: medos, rancores e angústias. Essas coisas, medo e rancor, é muito difícil superar. Qual é a solução? Você tem que fazer ações positivas de enfrentamento. Medo não se supera fazendo duá. Rancor não se supera fazendo duá. Mágoa não se supera fazendo duá. É necessário você tomar medidas. Ou seja, se aqui entre nós existe alguém que não fala com um amigo seu por qualquer motivo, a solução é essa pessoa sair, enviar uma mensagem. Dói, até você pode tremer só de raiva, você começa a sentir uma pressão cerebral no corpo, que eu estou a escrever para aquele salamu aleikum, a doer mesmo. Mas isso é um tratamento. É tratamento, porque muitas das vezes nós pensamos que estamos com problema de coração, estamos com problema não sei aonde, enquanto a causa não é o coração. São essas coisas que nós não liberamos. Esse perdão, esse alafu, não liberamos. Esse esquecer não saiu da nossa vida. Então nós precisamos cultivar dentro de nós esse espírito de perdoar, tolerar as pessoas, principalmente as pessoas muito próximas a nós, nossos pais, nossas mães. Muitos de nós carregamos traumas vividos com nossos pais. Nossos cônjuges também fizeram muita coisa que nos deixaram traumatizados. Essas pessoas não significa que você tem que voltar a um relacionamento que já terminou, mas significa que você tem que tomar uma atitude, pelo menos saudar a pessoa e dizer que de tudo que aconteceu, eu hoje te perdoo e deixo o assunto nas mãos de Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Eu deixo todos esses assuntos na responsabilidade de Allah. E você também tem que dizer para a pessoa que innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Toda aquela minha angústia, minha tristeza, eu deposito em Allah subhanahu wa ta'ala. Prezados irmãos, a lógica por detrás do perdão. O perdão é mais benéfico para nós do que propriamente para a pessoa que nós perdoamos. Todo aquele que cultiva o hábito de perdoar, na verdade, ele está a se livrar de um grande mal. Por quê? Porque se, enquanto criança, alguém lhe fizer um mal, como um pai que lhe abandonou, uma mãe muito agressiva para consigo, aquilo pode culminar numa criança na rua. Aliás, como temos tantas crianças na rua na cidade de Maputo. Aquelas todas as crianças, se você for conversar com ela, o que aconteceu? Ele vai te dizer que eu tive uma madrasta. Mas aí na verdade ele está dizendo assim, o problema está com o meu pai, que se divorciou da minha mãe, casou com uma mulher agressiva, eu não suportei. Primeiro, porque o meu pai não mostrou atitude de pai. Segundo, porque aquela mulher com que o meu pai casou foi muito agressiva comigo, eu preferi as ruas. E essa criança carrega aquela raiva dentro de si. Ela não consegue se desvincular daquela raiva. O que acontece? Isso afeta sua visão a longo prazo. Ele não consegue ter uma visão de que não, inshallah eu vou ser um grande empresário, inshallah eu vou ser um álimo, inshallah eu vou ser médico. Não consegue aquelas crianças da rua ter esse tipo de visão. Número 2, eles não conseguem fazer ações consistentes. Ou seja, se não tem visão, automaticamente também não pode ter uma visão, uma missão. Vivem uma omissão, para eles só vivem cada momento de cada dia. E 3, eles perdem valores. E para finalizar, é isso que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Surah Ad-Duha. Allah subhanahu mencionou o quê? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
que todos aqueles que carreguem mágoas, brigou com um amigo, brigou com um familiar, com o cônjuge, saiba que Allah subhanahu wa ta'ala não lhe abandonou. Aquilo foi um teste. Ma wa'adaka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que aquilo acontecesse para Allah subhanahu wa ta'ala te levar na outra vida. No futuro, você vai ter benefícios daquele incidente. Então perdoa essa pessoa. Liga para essa pessoa, manda mensagem, diz eu desculpo por tudo que aconteceu, passou. Um amigo que virou inimigo, libera essa pessoa. É isso que aconteceu na vida do profeta alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala falando com o seu nabi. Ele diz: "Ma wa'adaka rabbuka wa ma qala, wa lal akhiratu khairun laka min al-ula." Depois ela diz o quê? "Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Se você ter esse hábito de perdoar e tolerar, em breve Allah vai lhe dar muitos sucessos. Coisas que você vai gostar muito no dunya. Allah diz: "Alam yajidika yatiman fa'awa", dizendo para o profeta: "Ó profeta, nós não te encontramos órfão." Só por o profeta ter nascido sem pai e depois a mãe vier a falecer enquanto ele era criança, tinha tudo para não ser um homem que teve aquela visão toda. Mas ele ignorou tudo aquilo, desculpou tudo aquilo que passou e focou a sua visão em Allah subhanahu wa ta'ala. Diz: "Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada." Não te encontramos perdido e te demos uma orientação. A partir desse momento que você perdoa aquilo tudo que as pessoas te fizeram, você desculpa, você manda aquela mensagem, você liga: "Meu irmão, está ultrapassado aquilo, vamos voltar. Aconteceu o que aconteceu, mas eu te libero, eu perdoo a si." E isso vai fazer com que o quê? Você comece a ter mais energia para cumprir grandes projetos. Porque às vezes você está na sala de aulas, mas porque você não perdoa a tal pessoa, toda a tua energia é consumida naquele sítio. Você está na sala, mas não está. Você está no carro, mas não está. Muitos acidentes é assim. A pessoa foi traída, está no carro, mas a alma não está ali. Então, de repente, acidentou. A pessoa cometeu suicídio. Também por causa dessas coisas. Não liberar isso. Entender o que há um futuro aí em frente. Tira isso. Manda isso para lá. Olha no futuro. Vira tua face para Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Alam yajidika yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada wajadaka a'ilan fa'aghna. E Allah subhanahu wa ta'ala te encontrou você pobre, sem valor nenhum. Um órfão praticamente não tem valor nenhum na sociedade, a não ser que ele compreenda que eu não sou órfão, eu perdoo os meus pais se me abandonaram, mas agora o meu foco todo vai ser para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a partir disso começa a dar valor a esta pessoa e essa pessoa cresce em valor e é reconhecida por todos os outros. Portanto, meus irmãos, peço a Allah subhanahu wa ta'ala que faça com que essa mensagem entre nos nossos corações, que cada um de nós saia daqui com uma missão. Que hoje eu tenho um amigo, eu tenho um familiar que não falo com ele. Hoje eu vou enviar pelo menos uma mensagem. Posso não conseguir falar, está difícil, mas pelo menos uma mensagem eu vou enviar. Se a pessoa está presencialmente, chama ele para uma sentada e faça esse exercício. Acreditem, meus irmãos, isso é para o nosso próprio bem-estar. E Allah subhanahu wa ta'ala que dê a nós este perdão, esta tolerância e nos faça bem-sucedidos no dunya wal akhirah. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.